uma coisinha para vocês, se vocês me permitem? Pode falar. Pode. Da aula da semana passada, eu vi até que a Amy ficou perguntando a questão da caridade. Eu acho que deve ser dificuldade de todos, de amplificar e de colocá-la no nosso dia a dia. Aí eu estou assistindo um seriadinho que é uma produção independente. Não sei se vocês já viram, do The Chosen, que é o Escolhido, que fala justamente dos atos caridosos de Jesus Cristo, que veio aqui na vida eterna. Então, a gente consegue trazer muito fácil. E ele não paga nada, você só abaixa ele no aplicativo. Ó, chama The Chosen, dá para vocês verem? Tem como você colocar no grupo? Eu passo para vocês. Não, o grupo está fechado, gente. Ah, eu esqueço. Não, olha, a gente vai... Então, isso é outra coisa. Abrir. No final, a gente vai abrir com vocês e vai abrir. Nós vamos abrir porque... teve um grupo, eu vou até comentar com vocês, teve um grupo do ID que acabaram, alguém começou a postar coisas que não devia. Então, a orientação foi fechar. Mas agora a gente já se conhece, não tem problema. Então, podemos... Mas sempre com aquele foco de... Não é colocar bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? A gente sabe que tem... né? Só coloca, faz questões, faz perguntas, tira dúvida. Perfeito, né? E aí eu acho que vai ajudar a gente a entender, porque muito como a Eli mesmo falou, na teoria é tudo lindo, agora você aplicar na hora, de repente você falou, ixi, já pequei, ficou para longe a caridade. E aí a gente precisa sempre se reafirmar, né? E vendo a passagem dele como modelo, né? Que nós somos semelhantes a ele, acho que fica mais fácil da gente, acredito, de que todos nós exemplificar. Eu assisto, acho que tem que assistir umas 10 vezes, porque às vezes eu esqueço. Então, na verdade, o que eu vou te pedir? Antes de você compartilhar no grupo, a gente tem que ver primeiro, tá? Não duvidando da sua capacidade avaliativa, mas é com o procedimento, tá? Então, a gente dá uma olhada e depois repassa, tá? E aí, se vocês quiserem ver, porque é bem legal. E até para depois vocês seguirem nas próximas turmas de uma forma de ampliar o raciocínio. Perfeito. Perfeito. Beleza. Tá bom, então. Então, vamos lá? Então, vamos serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, nos voltando para o nosso amado Mestre Jesus, pedindo para que Ele esteja ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, nos iluminando, iluminando a Luzia também, que irá dar a nossa aula de hoje, e que possamos, a cada semana, aprendermos mais um pouquinho sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, vamos ver a harmonização de hoje. Ó, a harmonização foi que nem a gente já conversou com vocês. Ela vai estar aqui, eu vou estar compartilhando com vocês. Alguém de vocês gostaria de estar lendo essa harmonização, ou já leu antes em casa, e gostaria hoje de ler? Vocês vão lendo e eu vou passando o slide. Alguém gostaria? Eu posso ler, eu ia me oferecer para você a prece hoje, que eu já estou preparada. Então, você quer ler, Eli? Eu vou passando e você vai lendo, então. Tá bom? Você já sabe como é a harmonização. É para vocês irem se acostumando, que vai ser assim no básico 1. Os professores, a gente não tem, assim, a gente não impõe nada a vocês. Mas é para vocês irem se acostumando. E mesmo assim, é o que vocês estão fazendo no Evangelho em casa também, né? É da maneira que vocês vão fazer com o Evangelho, tá bom? Então, vamos lá, Eni. Prontinho. Dá para enxergar? Dá. Palavras de vida eterna, né? Isso. É o item 179, discernir e corrigir. Com o critério com que julgardes, sereis julgados.
com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez, por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma. Pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, o que você acha da mensagem de hoje? Então, ele fala que, assim, a primeira parte, ele coloca as situações onde a gente, olhando de fora, uma outra pessoa, a gente cai no julgamento, né? Tipo, a gente vê uma pessoa que teria condições de prosperar, e aí a gente acaba julgando, fala, nossa, tinha toda a condição para ir bem na vida. Então, eu entendi que a primeira parte é um julgamento. E a segunda parte, ele orienta, assim, a gente a ter humildade, né, para entender que cada pessoa está em um processo. Aí ele finaliza falando que se a gente está conseguindo identificar, é que a gente já tem condições de ajudar. Então, ele dá a lição para a gente assim, ao invés de julgar o outro, se você já conseguiu enxergar, é porque você tem como ajudar sem julgar, sem constranger o outro, né? Ajudando o outro a subir o degrau de evolução e não usando de malícia para poder deixar a pessoa constrangida, né?
É isso que eu entendi. Tá certo mesmo, é isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Está todo mundo quietinho. Foi isso mesmo que você falou, Emília. A gente não deve julgar o irmão da gente, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu com ele. Às vezes, em vidas passadas, às vezes ele pode estar passando o que ele está passando hoje, porque talvez em vidas passadas ele não conseguiu cumprir com alguma coisa que ele se comprometeu. Então, ele veio hoje para poder cumprir isso. E, às vezes, quem somos nós, né? Se a gente for ver, quem somos nós para a gente estar culpando ou então falar de da outra pessoa, do outro irmão, né? A gente já tem a gente já sabe diferenciar o bem do mal, né? A gente tem que mais ajudar aquela pessoa, assim, ficar quieta, não julgar e ajudar ele na medida do possível. Lúcia, quer falar alguma coisa? Além da gente ver o que acontece com o outro, a gente tem que começar primeiro a discernir as nossas imperfeições, os nossos problemas e assim corrigir. Porque a gente consegue apontar muito facilmente o erro do outro, né? E, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade para poder identificar as nossas próprias limitações. Então, toda vez que a gente for analisar alguém, e, geralmente, quando a gente critica esse alguém, é que, às vezes, a atitude do outro a gente tem um pouquinho. Então, porque incomoda, né? Incomoda por quê? Né? Então, é bom essa análise, né? Aquela atitude incomoda por quê? Porque está afetando quem? Às vezes, nem está me afetando diretamente, mas porque, de repente, no meu subconsciente, eu me identifico com aquela situação errada, com aquela pessoa que está cometendo alguma ação que está me incomodando. Então, eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que, primeiro, fazer o nosso discernimento, né? Nos conhecermos, nos avaliarmos, corrigirmos, e aí sim poder ter um olhar, não de julgamento, mas de compreensão, de entendimento em relação ao outro. Que, na verdade, a gente tem que ter isso conosco também, né? A gente tem as nossas imperfeições, mas não é para ficar se chicoteando. Vamos lá se deflagrar, né? Vamos lá. Não, a gente descobriu qual é o nosso problema, vamos atrás de corrigir, né? E aí sim a gente tendo os nossos acertos, a gente consegue entender com mais compreensão o erro do outro. É isso. Eu vou interromper o compartilhamento, então, tá, Lu? Beleza, então vou colocar a aula. Deixa eu subir aqui. Tá vendo? Sim. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com uma mensagem de Jesus. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 33. Então, vamos entender bem o que é essa cruz, né? Porque a lição hoje é do bem sofrer, mal sofrer. Então, bem e mal sofrer, perda de pessoas amadas e motivos da resignação, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver o que o Evangelho nos explica, o que a doutrina nos explica sobre esse bem sofrer, mal sofrer. Então, vamos ver se a gente consegue sair dessa aula hoje com o entendimento do que é o sofrimento, e qual é a diferença entre dor e sofrimento, o que significa bem e mal sofrer. Será que alguém consegue
ficar sofrendo, sorrindo? Será que é isso que a doutrina está querendo nos dizer? Que subsídios o Espiritismo nos oferece para entender essa questão existencial? Será que ele explica isso? E de que maneira estamos suportando a nossa aprovação terrena? Será que eu estou sendo resignada? Será que eu estou só reclamando? Como é que eu estou encarando essas dificuldades que estão surgindo, que já foram planejadas por mim, mas eu não me lembro, né, exatamente, mas eu sei que foi. E como é que eu estou encarando? Então, vamos lá. Definição de sofrimento. É o sentimento de tristeza, mágoa, aflição, pesar, que pode repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. Então, por que é mais ou menos? Porque a gente conhece pessoas que elas têm uma tolerância tanto para a dor física como para o sofrimento, elas encaram de uma maneira especial. Elas não se entregam, né? Elas são resilientes, né? Então, vamos ver se existe essa diferença mesmo. E a dor nas nossas vidas? Para que ela serve, a dor nas nossas vidas? Ela serve como um agente de desenvolvimento e progresso. Sempre vai ter as encarnações que eu vou passar por situações de dor ou de sofrimento, ou os dois. E por que isso? Porque eu preciso passar por inúmeras situações para eu conseguir me depurar e me transformar num ser angélico, me transformar num Cristo. Eu preciso passar por inúmeras situações. Então, ela precisa, a dor, ela vai acompanhar isso. E também para aprimorar a minha moral, através dos sentimentos. Então, eu já até falei numa outra aula, espero que tenha sido nessa e não na outra, porque às vezes eu me confundo, que nós somos um avião, né? Então, nós temos o nosso espírito e nós temos que desenvolver a nossa inteligência e a nossa moral, e assim ter equilíbrio na nossa evolução. E a transformação do ser. As expiações e as provações têm por fim, na sua vivência, provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados. Então, na harmonização da Débora, falou do discernir e corrigir. Então, as expiações e as provações no nosso dia a dia, elas vão provocar uma análise das situações. Se eu estou passando por uma determinada situação e eu quero sair dela, eu paro, eu reflito, eu vejo que caminho que eu vou seguir. E durante esse momento desse caminho, eu vou entendendo, eu falei assim, opa, pera um pouquinho, eu estou nesse caminho porque eu fiz uma bobagem. Então, eu tenho que me arrepender, mas primeiro eu tenho que reconhecer. Eu reconheci que eu fiz a bobagem, tudo bem, aí eu vou me arrepender. E aí, sim, eu estou caminhando para o meu progresso. Fazendo a pessoa arrepender-se e a conhecer-se. A evolução espiritual é consequência. Então, a partir do momento que eu venho para esse planeta de provas e expiações, que eu tenho que me depurar através dessas questões todas que eu deixei no passado e que eu também preciso passar por elas hoje no presente para poder me melhorar. E isso vai me possibilitar a evolução espiritual. A evolução espiritual, ela só funciona dessa maneira. Mas aí, o que Jesus quis dizer com os aflitos? Que o reino dos céus lhe pertence. Então, quer dizer que eu tenho que vir aqui no planeta de provas e expiações, e sofre. Aí eu vou realmente ir para o reino dos Deus? Será? É dessa maneira? Então, vamos ver a explicação. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então, através da dificuldade, é que eu vou pedir ajuda. E aí, eu uso a minha fé. Eu uso a minha fé, porque eu estou sendo testado. Então, aí, eu vou buscar quem eu sei que vai me ajudar. Porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso.
O labor, no sentido aqui, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. A gente não fica nós pensando, às vezes, com uma imagem um pouco da religião católica, de que quando eu desencarno, é o repouso eterno. Não, não é. Tá? O labor, no sentido aqui que ele colocou, é no labor do meu processo evolutivo. Né? Então, eu vou ter um repouso, porque como eu vou estar bem evoluído, eu não vou precisar mais voltar para o planeta, para outros planetas, para poder evoluir. Então, esse repouso quer dizer que eu estou evoluída, né? E não que o trabalho vai cessar, porque o trabalho não cessa nunca. Jesus é um espírito puro e não voltou aqui para nos dar uma força, para nos alavancar no nosso processo evolutivo? E ele é um ser angélico, né? Ele é um ser crístico. Então, o trabalho não cessa. Assim como Deus continua o seu processo de criação constante. Os espíritos, neste pequeno trecho, instruem-nos sobre a mudança de nosso comportamento com relação ao sofrimento, pois todos nós sofremos, quer estejamos em castelos ou choupanas. Todas as pessoas que vieram para esse plano, para esse planeta, sofrem. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, uns vêm em missão, mas também vão passar por questões de provas, outros vêm para realmente espiar as ações de outras encarnações, mas o sofrimento é um processo que consta desse planeta. Concluem que serão bem-aventurados aqueles que tiverem oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e submissão à vontade de Deus. Essa palavra aqui, submissão, me passa uma coisa assim, eu vou aceitar porque não tem outro jeito. Não, a doutrina espírita, ela quer que você tenha uma fé raciocinada. Então, você vai entender, você vai estudar, você vai entender, e se você entende, você pode aceitar. Então, se simplesmente você faz uma determinada ação, porque senão você vai ser castigado, não é isso que a doutrina ensina. Tá? A doutrina, ela nos explica e quer que você raciocine, questione, entenda, porque aí sim você vai interiorizar. Então, a submissão, vamos colocar como a compreensão da vontade de Deus. Porque terão em cêntupla a alegria que lhes falta na terra. E aí, quais são os tipos de dor que, de acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito? Tem divisão? Tem divisão. Vamos ver quais são elas. É a dor expiação, tem a dor auxílio e a dor evolução. Então, vamos lá. Vocês estão aí? Está todo mundo? Não tem pergunta nenhuma? Está todo mundo aqui, Lu. Então tá bom. Eles estão quietinhos. Não me abandone. Vamos lá ver, então, o que é a dor evolução. A dor expiação, desculpa, é a primeira. Ela refere-se à consequência de uma ação passada. Os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável. Então, a dor expiação, ela tem um peso grande, tá? Então, é a cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada. Então, são coisas pesadas, né? E isso complicou a vida de alguém, além da sua própria. Então, vai ter essa dor expiação. Você vai ter que reparar essas ações que tiveram consequência para a sua vida, para o seu espírito e para outros também. São os vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis da nossa memória espiritual.
todas as nossas ações, de todas as nossas encarnações, elas ficam guardadas no nosso perispírito e no nosso espírito. Todas as nossas ações, boas e más, elas ficam guardadas e ficam também no inconsciente coletivo. Então, tudo que você emana de pensamento positivo e pensamento negativo vai para o inconsciente coletivo. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba, quando a gente fala assim, nossa, eu vou para um determinado lugar, tem uma vibração negativa, por quê? Porque está emanando. Então, eu posso mudar essas vibrações? Posso. Através das minhas vibrações, do meu pensamento. Aí o André Luiz nos explica. Analisamos a dor e expiação que vem de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque eu já fiz isso. Não é um fator externo, é um fator que já está guardado no meu espírito, já está fixado nele, que já foi uma ação que eu fiz. Então, por isso que ele fala que analisamos a dor e expiação, que ela vem de dentro para fora, marcando a criatura nos caminhos dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Perante a justiça de Deus e perante a minha justiça mesmo, porque eu quero evoluir. E para eu conseguir evoluir, eu tenho que reparar, eu tenho que expiar todas essas ações que complicaram a minha vida, que complicaram as minhas encarnações anteriores. Então, eu tenho que melhorar. E elas ficam marcadas durante séculos, porque, às vezes, o espírito cometeu várias complicações durante as encarnações, e aí, para ele conseguir resolver tudo numa encarnação só, não dá. Então, ele vai planejando, vai melhorando, e assim vai evoluindo. Por isso que, às vezes, demora um pouco mais. A dor auxílio. A reencarnação é um desafio expressivo, enfrentado com certa preocupação pelos espíritos medianamente evoluídos. Às vezes, tais espíritos, quando encarnados, se deixam empolgar pelos atrativos mundanos e sofrem desvios dos planos previamente traçados no mundo maior, não suportando as provações retificadoras ou assumindo atitudes infelizes passíveis de precipitarem o fracasso da experiência terrena. Então, isso quer dizer o seguinte, deixa eu voltar até num aqui. Aqui, às vezes, tais espíritos, quando encarnados, se deixam empolgar. A gente não fez o planejamento lá no plano espiritual, com o auxílio dos nossos mentores, porque a gente quer dar um passo grande na próxima encarnação, e você quer colocar uma opção de coisa errada, aí você fala assim, nossa, eu vou dar um passo bem grandão, eu vou conseguir. Aí o teu mentor fala, não, calma, pede menos, organiza menor, porque aqui, sabe aquele tal negócio no final do ano a gente coloca, eu quero emagrecer 10 quilos, chega no final do ano, você engordou 2. Então, tem que saber fazer o planejamento para realmente conseguir trilhar o caminho, né? Mas isso o nosso mentor ajuda. Mas acontece que você esqueceu. Você tem uma leve intuição, umas ideias inatas que te aparecem, que vai te encaminhar, mas às vezes você se deixa levar, baixa a tua vibração, chega os irmãozinhos que estão ali numa vibração um pouco menor, você se deixa levar, e aí você não cumpre com aquilo que está planejado, que é isso que está dizendo no texto. Sofrem os desvios traçados no plano maior, não suportando as provações, ou seja, você fez uma prova mais difícil, uma expiação mais complicada, e você não está conseguindo dar conta. E aí, às vezes, a espiritualidade te joga umas doenças no corpo físico que vão te auxiliar nesse processo dessa dor. E essa dor, a gente sabe que ela vai auxiliar no nosso processo evolutivo, então vem aí umas encrencas físicas que vão nos auxiliar para poder seguir no nosso caminho. Então, algumas. Isso quer dizer que todo mundo que tem infarto está fazendo uma dor auxílio? Não, de modo geral. Não é uma coisa que é um mais um, não é.
Então, tem o infarto, a trombose, a senilidade prematura, constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja ocorrido na existência. Então, são dores que vêm para nos auxiliar. E aí, vamos para a nossa dor evolução. Vou parar um pouquinho para beber água aqui. Então, vamos lá. Enquanto na dor expiação somos obrigados a sofrer porque merecemos, aí a dor expiação não tem muito o que fazer. Então, eu compliquei demais a vida de alguém, eu fui egoísta, eu assassinei um irmão, eu abusei sexualmente de outro, então eu vou ter que expiar. Então, nesta ocorre o contrário. Então, na dor evolução, sofremos porque temos o anelo da perfeição, a purificação da nossa alma. O que é esse anelo da perfeição? É a centelha divina. Nós todos somos filhos de Deus. Então, essa centelha divina, todos trazemos. E essa dor evolução, ela está presente dentro de nós e nós queremos sempre melhorar. Nós temos isso dentro de nós. A gente quer se tornar uma pessoa melhor. Todos vocês que vieram aqui participar desse curso, por quê? Será que era só curiosidade? Não, era esse sentimento de melhora, né? Então, a dor evolução, ela vem com esse objetivo, porque a gente já tem isso dentro de nós, então ela vai participar da nossa jornada no intuito de nos ajudar na nossa evolução. Porque queremos nos transformar o mais rápido possível dentro do nosso processo em seres iluminados, evoluídos. E o que caracteriza a dor evolução é o confronto com os vetores desarmonizantes. Agora, nessa dor evolução, vai ter uma compatibilidade de todo mundo, eu tenho certeza disso, depois vou querer ouvir, que nos atingem de fora para dentro. Essa é diferente, de fora para dentro. O que será que vem de fora que me atinge? Vamos lá. Mas que servem para estimular a paciência, a resignação, a fé, o perdão e a capacidade de luta. Então, toda vez que você pedir, ai, meu Deus, eu tenho que ter mais paciência, vai vir dor evolução para cima de você. Então, presta atenção, eu tenho que perdoar mais, vai vir mais dor evolução, tá? Então, ela está junto daí. Então, que situações são essas que vêm de fora para dentro, que fazem com que eu desenvolva mais a minha paciência, mais a minha resignação? Vamos ver. É o convívio com o parente difícil, a paciência a ser requisitada diante do cônjuge incompreensivo, a dificuldade em encaminhar para o bem o filho rebelde, as pressões exercidas pela chefia no trabalho profissional, a ameaça de perda do emprego honesto que nos sustenta, a traição de alguém muito amado em que depositamos confiança, a perda precoce de um ente querido e assim por diante. Então, deixa eu ver aqui, abrir aqui um pouquinho para ver a carinha de vocês. E aí? Tem alguém aqui da turma que não tem dor evolução? Eu quero que se apresente, porque eu quero conhecer. Não tem ninguém? Ah, não estou acreditando. Todo mundo se dá bem com o chefe, ninguém tem problema com o marido, com o filho, ninguém perdeu ninguém. É o que a gente está colocando aqui. É o que a gente mais tem, né, Débora? Eu tenho. É o que mais a gente tem. Por isso que a gente fica quieto, né? É. Então, agora a gente já consegue até nomear, né? Que essa é uma dor evolução. E aí, de repente, quando você coloca assim essa dor evolução, parece até que ela fica um pouquinho melhor, né? Fala assim, bom, tudo bem, eu estou passando por essa, mas quem sabe na próxima evolução eu já consegui superar, né? Agora, tudo vai depender de como eu estou encarando essas minhas dores, né?
Então, vamos lá. A Tatiane, no chat, ela colocou aqui, Lu, todos, eu tenho. Todos têm, né? Não tem jeito. Vamos lá. São problemas comuns à maioria das pessoas, mas que nos deixam marcados pela dor dilacerante e pelas lágrimas sentidas. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu parei antes, né? Então, eu vou seguir. Na verdade, essa dor que foi falada, né, que é uma dor dilacerante, vai depender de como eu encaro essa dor, né? A gente conhece pessoas que têm uma maneira de encarar as situações difíceis de uma maneira mais resignada, né? Então, vamos ver. A diferença entre dor e sofrimento. A dor, ela é fisiológica e o sofrimento é psicológico. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Ela pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. Depende de cada um. O sofrimento, sendo mais vasto, ele é existencial. Então, o sofrimento vem com aquela... Vamos dar o exemplo de uma pessoa com depressão. Ela muitas vezes, ela não tem uma dor física, mas ela sente uma dor física. A estrutura física dela não tem nenhum problema, mas ela sente uma dor. Ela sente aquela angústia, né? Então, por isso que eles estão ligados. A dor e o sofrimento, eles estão ligados. Agora, é existencial porque vai além do problema físico. O sofrimento, ele é alguma coisa ligada com o espírito, né? Também. Fala, tira o som aí, por favor. Paula. Você consegue tirar o som aí para mim? Ah, tirou, beleza. Obrigada, Paula. Vamos lá. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas e sociais e espirituais do ser humano. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. Então, o sofrimento é que ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. Mas ela vem com a dor porque a pessoa também fica deprimida. E aí, ela deprimindo, ela começa a somatizar uma série de doenças. O sofrimento não é castigo de Deus. E aí vem uma noção aqui do que não é o Espiritismo pensa, né? Então, diz o seguinte: a noção de castigo está relacionada à ofensa de Deus. Dependendo do grau da ofensa, o castigo pode ser eterno. Ao ofensor a Deus, ao ofender a Deus, o crente sofre e, com isso, a sua vida se torna um vale de lágrimas. Então, eu tenho a minha formação inicial católica, né? Então, eu ouvia com frequência, porque eu era meio arteira, a minha mãe falou assim, olha, Deus vai te castigar. Eu falei assim, nossa, hein, estou perdida mesmo, né? Por quê? Porque era essa noção que ia passar, né? Que Deus castiga. Então, se você cometer alguma coisa, Deus vai te castigar. E, na verdade, não é. São aquilo que você construiu durante a tua caminhada e o que você fez em vidas passadas é o que você está passando hoje, né? Não é nada o que Deus, porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justiça. Ele não ia fazer isso com o seu filho. O Espiritismo, ao contrário, ensina-nos que todos os nossos sofrimentos estão afeitos à lei de ação e reação. Então, eu agi, eu vou pegar aquela encrenca que eu fiz. Então, eu tive uma ação, eu vou ter uma reação. A reação vai ser a minha mesma ou a reação vai ser sentida pelo lado externo.
Estudando pormenorizadamente este capítulo, que é a Bem-aventuranças aos aflitos, que eu aconselho vocês a lerem, vamos aprendendo que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e o ressarcimento da falta cometida. O que é esse ressarcimento da falta cometida? O que vocês acham que é? Como é que Deus vai ressarcir a da falta cometida? Não eu acho... Pode falar. Da dor e expiação, a gente vai ter que resgatar o que a gente fizer, né, não? Sim, é isso também. E essa dor e a expiação, ela vai vir através do quê? De uma próxima encarnação, né? Eu vou conseguir fazer esse ressarcimento através das encarnações. Então, ele deixa sempre a porta aberta para o arrependimento. Então, vamos supor, eu sou aqui nessa encarnação terrível. Eu não me arrependo aqui. Eu fiz mal, mas eu acho que está de boa. Aí, eu fui para o plano espiritual. Aí, lá, eu encontrei com o meu mentor falou assim, olha, pelo amor de Deus, o que você aprontou? E agora? E aí ele consegue me centrar, né? Consegue me orientar. E aí eu falo, e agora, como é que eu vou fazer? Aí você tem a reencarnação para você fazer, realmente se arrepender e realmente, através da dor e expiação, da dor evolução e da dor auxílio, eu consigo me arrepender e seguir em frente na minha caminhada. E aí sim, seguir esse caminho de luz aqui que tem no slide, né? Que é tudo que a gente mais deseja, né? Numa encarnação a outra, ter essa luz nos aguardando, né? E a lei de causa e efeito, ação e reação. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo que fizemos de errado nesta ou em outras vidas deve ser reparado. O primeiro passo é o remorso. Então, lembra lá da harmonização, discernir e corrigir? Tá ligado? Remorso é o que é? É a conscientização do seu erro. Eu realmente percebo que eu cometi uma falta, eu realmente percebo isso, né? Do fundo do meu coração eu percebo. E aí, quando eu percebo, eu falo, nossa, eu não deveria ter feito. E aí vem o remorso. O remorso é um estado de alma que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes em relação à lei natural. Então, só voltando um pouquinho, beleza, o primeiro passo é o remorso, mas tem gente que fica só nesse, gente. Nossa, eu fiz realmente. Tá bom, eu entendo o que eu fiz, tá bom. E aí não faz mais nada, não fica nessa. Não vai adiantar. Por quê? Porque o arrependimento que vem em seguida torna-nos mais humildes e mais obedientes a Deus. Depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada, por isso o resgate. Então, eu me arrependo, primeiro eu me conscientizo de que eu errei, o remorso. Depois eu me arrependo. E aí eu tenho que ir para a ação. Qual é a ação? A ação é o resgate. Primeiro é o remorso, depois é o meu arrependimento verdadeiro. E depois é o resgate, que eu vou pagar a conta. O resgate é o pagamento da conta. Fecha um ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento. Então, eu consegui fazer isso tudo com aquela situação, beleza, ela está bem resolvida, não vai aparecer mais para mim. Pode ser que numa próxima encarnação venha uma provinha para ver se eu não caio nela de novo. Mas se ela foi bem resolvida, ela pode vir a prova que quiser, que eu vou tirar 10 e eu não vou cair nela de novo.
E aí o problema da cruz. Deixa eu minimizar aqui, senão não vou conseguir ler. A teologia dá grande apreço ao sofrimento, sugerindo que deveríamos imitar o Mestre Jesus na cruz, que morreu nessa circunstância para nos salvar. E aí tem essa historinha que talvez alguns já conheçam, né? Mas então eu vou ler para vocês. No dia a dia, ocorre muitas vezes de reclamarmos das dores que nos chegam. E aí essa historinha está no livro Amor e Vida em Família, e autor é Gesiel Andrade. Um homem julgava a sua cruz muito pesada. Fazia a jornada da vida entre os demais, carregando de má vontade os próprios problemas. Pensou muito em como amenizar o fardo. E um dia descobriu que podia serrar um pedaço da sua cruz. Isso satisfez por certo tempo, até que de novo decidiu: por que não facilitar a vida? Sou livre para fazer o que bem entendo, com minha cruz. E ligando a intenção ao alto, cerrou mais um pedaço. Os anos passaram e muitos pedaços foram cortados. Por fim, o homem levava uma minúscula cruz. Chegando ao fim da viagem, pararam todos à margem de uma vala. No lado de lá, apareceu um anjo que deu boas-vindas a todos e instruiu: deponham suas cruzes sobre a vala. É a medida exata para servir de ponte para cá. Mas cada um só pode atravessar pela própria cruz. O homem olhou a largura da vala, comparou com sua pequena cruz e olhou para o anjo. Mas este lhe disse: é pena. Você deve voltar e juntar todos os pedaços cerrados, emendá-los e trazer a sua cruz inteira a seu termo. Conclusão. O comprimento foi insuficiente e teve de voltar para pegar os pedaços que tinha deixado ao longo do caminho. Pode-se entender como uma metáfora de nossa jornada terrestre, que, ao caminharmos, vamos encontrando dificuldades. Fugindo delas, teremos de voltar em uma nova encarnação para a devida reparação. Tem uma dúvida da Tatiane. Não, da Alessandra. De que forma eu faço esse resgate? Como faz o resgate? Então, vamos colocar uma situação. Vamos supor que você... vamos colocar uma situação na vida real, tá? Enquanto eu estou encarnado, né? Numa prova que você vai ter que resolver aqui. Então, você roubou alguém. E aí, no momento, você se justificou para o ato usando justificativas inválidas, né? Porque para cometer o erro, a gente sempre acaba justificando. Mas aí, depois, você analisando, você viu que você fez bobagem. E aí você se arrepende. Como é que você vai fazer o resgate numa situação dessa, Paula? É a Paula? Não, é a Alessandra? Não, a Alexandra. Alexandra, então, como é que você vai fazer? Fala aí. Você pode falar? Dá para abrir o microfone, Alexandra? É a Alessandra ou a Alexandra que falou? Não, Alexandra. Alexandra. Então, para ela poder fazer o resgate, ela vai ter que devolver o dinheiro e vai ter que arcar com as consequências do ato dela. Isso é um exemplo para uma situação que é desse jeito feito o resgate. Quando a gente comete algum crime numa outra encarnação e você vai resgatar, o resgate já está meio
combinado no plano espiritual de como vai ser. Porque o resgate é a atitude que você vai ter que ter de coragem para conseguir corrigir aquele erro. Então, é esse o resgate. Eu não sei se eu consegui explicar. Tem mais alguma coisa, Débora? Não, está todo mundo quietinho. É que acho que ela deve estar com alguém ali lá no serviço, talvez, né? Bom, depois, se ela não conseguiu entender, a gente explica de novo. Isso, e se ela me escrever alguma coisa aqui, eu te aviso. Fica tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar de perda de pessoas amadas. O que é a morte? A justiça na aflição? Por que Deus leva o bom e deixa o mal por mais tempo? Qual a finalidade da morte prematura? Então, isso são todos questionamentos que nós fazemos muitas vezes. E a doutrina ela vem nos dar um outro olhar sobre essas questões. A perda de entes queridos nos abala profundamente. Mesmo compreendendo a grandiosidade da vida espiritual e a eternidade da alma. Isso não tem como esse sofrimento, essa dor, esse sofrimento, eles realmente acontecem. Somos compelidos ao choro, à tristeza, e muitas vezes nos entregamos ao sentimento de incompreensão, como se aquilo fosse um castigo, uma cena. Então, vamos ver o que a doutrina nos explica. E aí vem o conceito de perda. O que se entende por perda? É algo que não veremos mais. Sumiu de nossa vista. Roubaram, levaram, destruíram. Será que é isso que acontece quando alguém desencarna? Ela vai desaparecer? Ela não vai existir nunca mais? No sentido da doutrina espírita, não perdemos o ente querido. Despedimos-nos momentaneamente. A perda é física, não moral ou espiritual. Então, isso é muito importante da gente ir colocando dentro da gente, para quando chegar num determinado momento da vida da gente, que a gente vai passar por isso, a gente ter essa noção que a pessoa ela não desapareceu, ela foi evoluir em outro plano, que é para onde eu vou também. Né? É importante que a gente passe por um luto consciente dessa visão espírita, dessa visão espiritual. Porque o espírito, quando desencarna, ele passa por um momento de uma certa aflição, porque é a mesma coisa quando a criança está nascendo. Ela passa por um processo de adaptação. Nós, quando voltarmos para o plano espiritual, também vamos passar por um processo de adaptação. E nesse processo de adaptação, estão os encarnados aqui sofrendo, chorando, chamando por aquele espírito que já desencarnou. Mas ele está em outro plano, evoluindo, está sendo amparado. Mas toda aquela vibração, todos aqueles pensamentos que ficam no inconsciente coletivo, ele recebe lá. E aí, em vez de você tentar, vamos fazer uma prece, porque ele está precisando de ajuda, mais do que eu, porque eu vou continuar aqui na minha jornada. E ele está passando por aquele processozinho, que vocês vão aprender mais à frente, como é que funciona esse processo. E aí ele está precisando. E aí a gente se acha tão egoísta, porque a gente acha que a pessoa tem que ficar próxima, porque a gente tem que pegar, que a gente tem que ver, e aí passa por um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, no processo do luto, é que não é bom. Para ninguém, na verdade, né? E aí vem a perda de um jovem. Na nossa cabeça, Deus levou um jovem, mas deveria levar um velho. A gente já não pensou isso? Muitas vezes. O jovem tem um futuro pela frente. Só que a gente esquece que nós somos espíritos eternos. Quantas encarnações nós já tivemos? Será que aquele jovem que foi não cumpriu já com aquele processo que ele já tinha combinado? O velho já viveu bastante, vai dar trabalho aos que ficam. E os desígnios de Deus? Será que a gente esquece?
Pensamos apenas que foi uma injustiça de Deus? Deus é injusto? Morre a pessoa boa e fica má. Pensamos, né? Porque Deus levou o homem bom e deixou o mal. Os espíritos nos instruem de que o bom já cumpriu a sua tarefa. Aqui não é um planeta de provas e expiações? Quando ele desencarna, ele não vai ficar na erraticidade, que é um momento um pouco melhor, porque ele vai conseguir avaliar, vai conseguir estudar, vai conseguir se conectar melhor com os espíritos e receber uma orientação para depois voltar? E aí a gente fica pensando só que é coisa ruim, e não é. O mal deve sofrer ainda mais um pouco para refazer o seu passado. Se ele fez um planejamento onde ele não conseguiu cumprir com todas as suas provas e expiações, ele tem que continuar. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de pessoas amadas, encontram consolação na fé no futuro. A gente tem que entender isso, sabe? A gente tem que entender que cada um tem o seu planejamento. Logicamente, tem o livre-arbítrio? Tem. Tem as pessoas que, apesar de fazerem a combinação, elas se colocam em risco, né? Porque através do livre-arbítrio ela faz escolhas indevidas. Então, mas aí é o livre-arbítrio. O Espiritismo é o Consolador prometido. De um modo geral, os ensinamentos espíritas vão ampliando o nosso modo de ver as coisas e o mundo que nos rodeiam. A morte e a vida futura não passaram incólumes. A certeza de que a vida continua além do túmulo dá-nos coragem para enfrentarmos a morte com galhardia. Muitas vezes, a gente ouve, e isso deve acontecer com vocês também, que às vezes alguma pessoa desencarnou, não é perda, eu não perdi ninguém, porque ela não desapareceu, a gente tem que tirar essa palavra quando quer dizer que a pessoa morreu, que a pessoa, eu perdi essa pessoa, você não perdeu, porque primeiro ela está dentro do seu coração, e já você fez um elo de afeto com ela. Então, esse elo de amor, de respeito, de fraternidade, você não perde nunca mais. Se você construiu, o amor verdadeiro, o sentimento verdadeiro, você não perde mais. Então, essa palavra tem que ser jogada fora nessa questão quando a pessoa desencarna, né? E me perdi agora, depois eu me acho. Deixa eu voltar aqui. A certeza de que a vida continua além do túmulo dá-nos coragem para enfrentar a morte com galhardia. Vou seguir, porque me veio uma outra coisa na mente e eu acabei falando. Vamos lá. Aí vem a mensagem do reverendo. Está num livro. Então, vamos ver qual é a mensagem desse espírito que mandou a mensagem, que estava no plano espiritual, e mandou essa mensagem. Vi-me acolhido, reconfortado e ajudado por pessoas que eu conhecera na Terra e que me precederam na grande viagem. Mas o que constitui para mim a alegria daquela hora foi o encontrar-me com a querida companheira de toda a minha existência. A gente vai se encontrar com os entes queridos? Vamos. Vai ser imediatamente? Depende de cada um. Depende do processo evolutivo de cada um. Vocês vão ler vários livros que uns se encontram logo e outros ainda não. Oi? Naquela parte que você fala que a gente deve riscar as perdas, né? Como se fosse um desencarne, a gente falasse que é uma perda, né? E isso aí realmente não acontece. E outra, a gente também está em contato com eles através do sono. Obrigada, Débora, era isso que eu ia falar. Quando a gente tem autorização através do sono, o nosso espírito, o espírito em desprendimento vai até aquela pessoa. Então, a gente vai encontrar com ela. Isso aí aconteceu comigo quando minha mãe desencarnou, entendeu? Quando meu pai desencarnou, eu cheguei a ir até eles, cheguei a vê-los. O ano passado,
logo que a gente começou a fazer o mediúnico, foi um sonho que eu tive com meu pai, a coisa mais linda, depois de não sei quantos anos. Só que a gente sabe que a gente, em desprendimento, vai até eles. O que a gente não pode, não sei se eu vou falar a coisa certa, é deixar com que eles sofram, né? Eles vão ver a gente sofrer aqui na Terra. Então, quanto mais a gente sofrer e mais chamar por eles, mais aonde eles estiverem, eles vão sofrer. Exatamente, porque é aquela energia que a gente está jogando para eles, né? Então, a gente tem que se preocupar em emitir bons pensamentos, rezar muito, pedir para eles seguirem na sua jornada evolutiva e que nós estamos. Outra coisa que às vezes a gente costuma fazer, e que é um erro, porque nós temos espíritos próprios para fazer isso, é pedirmos ajuda para os parentes desencarnados. Você sabe se ele está, se o plano que ele já está, ele se encontra possibilitado de te ajudar? Você não tem o teu mentor, que foi designado pela espiritualidade superior para te ajudar? E quando a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que pedir ajuda para Deus e para Jesus. Eles que vão nos ajudar. Os espíritos que desencarnaram, nossos amigos, nossos parentes, nossos amados, eles estão evoluindo também. Então, nós temos que rezar por eles, e eles lá no plano espiritual também vão rezar por nós. Mas não podemos pedir ajuda. Eles não estão preparados para nos ajudar. E será que eles já são espíritos angelicais? Não são, são como nós, estamos evoluindo. Então, não devemos nos dirigir a eles pedindo. Vamos lembrar coisas boas, situações positivas, tentar eliminar do pensamento, se ele estava doente, aqueles momentos de dor, que ele estava no hospital, que ele estava passando por um processo muito dolorido, de um sofrimento muito grande, vamos deixar isso esquecido. Vamos lembrar só de bons momentos, bons pensamentos, vamos jogar para o consciente coletivo, e isso vai receber, e ele vai receber. Então, deixa eu só... Mais alguma coisa, Débora? Não, é só. Deixa eu, então, continuar aqui a historinha. Então, ele encontrou, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, ele ficou feliz porque ele encontrou com a companheira, né? E a qual logo se pôs a prodigalizar-me ao meio espiritual, as delicadas atenções e as tenuras afetuosas que me dispensava no meio terrestre. Então, eu não falei que as pessoas têm que fazer uma adaptação? A esposa dele, porque ele estava no mesmo processo evolutivo que ela, então ela pôde vir, nesse caso, acompanhar e auxiliar ele nessa adaptação. Meus primeiros passos na morada celeste foram vigiados por esse afeiçoado guia. Está no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Então, só para dar um exemplo, né? E aí a resignação. O espírita aceita a desencarnação como um imperativo biológico espiritual próprio da existência humana. Sofre como os demais, mas procura se esforçar amparado na convicção doutrinária, refugiado no consolo evangélico, no sentido de aceitar, tanto quanto possível, valorosamente as separações. Então, exatamente. Então, a gente tem que ser resignado. Ah, mas você está falando porque eu não tenho que chorar, eu não tenho que sofrer. Não. Você tem que passar pelo processo do luto. É importante que você passe. Todos nós temos que passar. Mas entrar em desespero, falar que você quer morrer porque o outro morreu, sabe? Esse tipo de desequilíbrio, de desarmonia, é que não pode, faz mal a você e faz mal ao seu amado. Isso a doutrina explica em vários livros, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, isso ele explica de uma maneira muito detalhada. Mas perder é também evoluir. Então, perder está aqui entre aspas. Então, não é o perder. Separar-se de alguém que necessariamente precisa ausentar-se para alçar outros voos
é também evolução. Precisamos compreender isso como um desapego. Uma situação que a gente tem que fazer esse exercício é em relação aos filhos, né? Quando você tem que ter esse desapego, porque eles estão dentro da sua casa, eles se formaram, eles foram fazer intercâmbio, eles vão casar, eles vão morar em outra casa, você tem que passar por esse desapego. Eu já estava dentro da doutrina e os meus 2 filhos, eles saíram de casa no mesmo ano. Aí eu falei, opa, a espiritualidade colocando aqui o teste para mim. Vamos ver se eu passo por essa prova, né? Ele se casou e o outro foi fazer intercâmbio. Eles saíram no mesmo período. Então, ficou aquela síndrome do ninho vazio, né? Eu falei assim, não, mas eu não estou vazia. Eu estou cheia de possibilidades, cheia de trabalho, cheia de coisas, e eu tenho a minha caminhada para construir. Foi fácil? Não foi, não foi fácil. Foi triste para mim, mas eles estavam bem. Então, esse separar é complicado, mas você tem que saber que é o melhor. E isso, eles estão aqui, né? Eles estão no plano terrestre junto comigo. Mas esse desapego a gente tem que ter também em relação aos desencarnados, aos que foram evoluir, continuar evoluindo, né? Passar por situações menos complicadas do que nós estamos passando aqui. E mesmo que a dor da separação e a tristeza nos visitem, busquemos compreender que a morte não é o ponto final na existência humana. Somos seres eternos, dotados de bondade, pois somos filhos de Deus. Alguma coisa? Então, vamos lá, deixa eu ver que horas são. Tá bom. Vou terminar antes, esse pessoal não faz pergunta, meu Deus. Estou calculando sempre a hora errada. Cadê vocês? Deixa eu olhar a carinha deles agora. Gente, vocês estão me aprontando, viu? Lu, a Alessandra quer falar está levantando a mãozinha. Eu tenho um comentário para fazer, que para mim... Graças a Deus, Alessandra. Vamos comentar, né? Eu fico muito caladinha, só ouvindo, né? Com relação a esse ano, eu tive a perda do meu pai, né? Não, tira, joga fora. A perda. Não é perda. Fala que é o desencarne, né? Ele desencarnou. E eu percebi, assim, a diferença. Eu estar lendo livros e ter acompanhamento, assim, de pessoas próximas que sempre me auxiliaram nesses assuntos. Eu tive um pouco de dificuldade, mas depois eu consegui me desprender mais, ficar mais leve. Ao contrário da minha irmã, que sempre mandando fotos, sempre chorando muito, ainda muito mais triste, sentida, né? E aí eu falava para ela, ele não faz assim, né? Ele fica bem, né? Só que eu sei também que as crenças dela também não é a mesma coisa, então eu também me mantinha mais neutra. Mas eu deixava para ela que eu estava passando para ele coisas boas, onde quer que ele estivesse, né? Para que ele não ficasse sentindo para não ficar triste, assim como vocês comentaram, né? Às vezes a pessoa fica naquela vibração tão assim de tristeza e angústia e acaba piorando a situação lá para a pessoa também, né? Então foi isso que eu lembrei com relação, né, ao desencarne. Esse ano foi complicado assim, porque a gente passa realmente por aquele processo do luto, né? Mas eu procurei me encher de atividades, fazer minhas coisas e não ficar ali só pensando e emanando, no caso, pensamentos negativos ou tristes demais, para já não atrapalhar, né? Foi isso que eu fiz. Só aproveitando essa sua observação, isso quer dizer que você mandando positivo e a sua irmã mandando essas vibrações um pouco mais chorosas, de tristeza, na verdade, ele é protegido também.
né? Então, você imagina um artista muito querido que desencarna. Então, a tristeza que é levantada por muitas pessoas, por milhares de pessoas, iria atingir, mas ele é protegido, né? Então, ele é protegido. Entendeu? Nesse seu processo, porque imagina o Ayrton Senna, né? Que era um cara tão querido, imagina a tristeza que foi por aquele acidente. Então, ele é protegido para não receber toda essa carga negativa, né? Ele recebe todo o amor, todo o carinho que as pessoas tinham, mas não esse lado negativo. Eles são protegidos. Então, você estava fazendo a proteção, de certa forma, para o seu pai, porque você estava emitindo bons pensamentos em relação a ele, e ela ainda está em processo de aprendizado, né? Então, para ela, ainda, o luto, ela tem que viver dessa maneira. Então, a partir do momento que ela vai vendo o seu exemplo, às vezes a gente nem convém muito falar, porque às vezes o outro tem que estar preparado para ouvir, né? E às vezes o outro não quer muito ouvir, né? Então, às vezes as suas atitudes, o seu exemplo vai ser mais eficiente do que às vezes você falar alguma coisa da sua doutrina para ela, né? Mas é isso, né? Então, não é porque a gente chora muito tal e que a pessoa vai receber e vai ficar desequilibrada. Não, ela é protegida. Mas é lógico, se você puder transformar esse sentimento de tristeza, que logicamente a gente passa por um período, mas depois você fala assim, nossa, que bom que eu tive... quantos anos eu pude conviver? Né? Porque a gente sempre acha que o que a gente perdeu, né, voltando na palavra, e o que a gente conviveu, né? A gente dá sempre o que a gente ainda não tem, mas a gente não valoriza o que a gente teve, né? Então, o período todo que eu tive com essa pessoa, que me ensinou, que eu aprendi, que eu pude conviver, que foi de um crescimento tão grande. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter quando alguém desencarna, né? Que bênção que foi eu poder conviver, né? E cruzar, né, com ele durante esse momento, né? No caso do seu pai, ser grata a ele por ter lhe dado a vida, né, junto com a sua mãe. Sim. E é uma das coisas que eu até falo, né, quando eu faço assim oração, e quando eu lembro, porque às vezes você agradece um monte de coisas, às vezes você esquece, que já aconteceu desse jeito. Mas de momentos de eu lembrar de coração, e aí eu também agradecer tanto a ele quanto os antepassados, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. Então, eu também faço esse tipo de agradecimento, porque a gente faz parte, né, tudo. Com certeza, vibrando para eles continuarem evoluindo, né? Isso. E sempre lembrando o que a Luzia falou anteriormente, pedindo para que Jesus ou Deus leve até eles o nosso amor, o nosso carinho, nossa vibração, e nunca chamando eles para perto da gente. Sim. Né? Ou então, quem frequenta o GEMB, coloca o nome dele na caixinha de vibração, ou outros nomes. Na hora que estiver no Salão da Paz, lá no Salão da Paz, pode até fazer uma vibração, mas o que acontece? Lá nós temos todas uma proteção. Então, mesmo que eles vêm acompanhados, né? E eles sabem que dali eles têm que seguir o caminho deles. Sim. Mas a gente jamais, a gente não precisa esquecer deles. Né? Isso sim, a gente tem que lembrar com amor, com carinho. Exato. Então, vamos lá. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. Então, quando vem a prova difícil, a gente fala assim, irmão, tudo bem, ela está vindo agora, é porque eu preciso evoluir, é porque eu fiz alguma coisa errada e eu vou evoluir. E essas dores suportadas pacientemente na Terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. É o saber encarar a dificuldade,
que é a dor e o sofrimento. Então, como é que eu vou encarar essa situação? Está no Evangelho, no item 12. Não há quem não se pergunte, porque tantas dificuldades aos meus pés, porque as coisas ao meu redor não acontecem como eu desejo. Analisemos as questões da dor e as razões pelas quais o Espiritismo nos exorta à resignação. Como vemos, a resignação implica nas bem-aventuranças de Jesus. Resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus por reconhecer que, sendo Ele o absoluto na perfeição, causa de tudo que existe, não comete erros ou enganos. Suas leis são sábias e amorosas, que nos levam à felicidade. Quais são as leis de Deus? É as leis de amor, é as leis de causa e efeito, as leis que vão fazer com que a gente passe pelas dores, pelas provas e expiações, e através das reencarnações a gente consiga evoluir, mas sempre com a resignação, sabendo que a gente tem que passar por essas situações. A gente se revolta muitas vezes, sim, mas eu acho que não podemos parar na revolta. Deu uma revoltada, revolta. Pronto, parou. Já me revoltei, agora vou ter que encarar, porque a dívida é minha. Embora possam essas definições ser interpretadas pela aceitação passiva, podem também ser interpretadas pela submissão racional, lógica e ativa de quem se sente seguro e confiante no Pai Criador. É o raciocínio, é a fé raciocinada. Esse texto aqui quer dizer isso. É a gente entender o que Jesus quis dizer, o que Kardec recebeu de mensagem, o que ele codificou, o que ele está explicando, e aí eu vou entender e vou colocar para mim, na minha vida. Mais uma vez, o André Luiz. As provações, quando enfrentadas com devida resignação e confiança, no auxílio do Pai Maior, ele está sempre nos amparando, ele não nos abandona nunca. Não passam de convites da própria vida, ofertados em prol do nosso aprimoramento íntimo. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. É o bem sofrer. Resignado. É o bem sofrer. São vários os motivos que podem levar o homem à resignação nos sofrimentos e dificuldades. Então, são vários pensamentos que nós podemos ter para conseguir enfrentar a dureza da vida com mais resignação. Então, vamos ver quais são eles. É a confiança em Deus, na sua sabedoria e amor. Então, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Então, tá. Se nós, homens ainda tão imperfeitos, queremos o melhor para nossos filhos, ele, Deus, a perfeição absoluta, não pode querer menos. Se nós, pela imperfeição, nem sempre sabemos exatamente o que é melhor para nossos filhos, Deus sabe, pela sua onisciência e pela sua onipotência. Então, ele quer que a gente venha para esse planeta para sofrer? Não, ele quer que a gente venha para evoluir. Outra ação, compreender e aceitar a imortalidade do espírito. Eu sei que eu não vou conseguir me tornar angelical nessa encarnação. Então, eu vou ter a outra encarnação para poder evoluir, porque eu sou um espírito imortal, que nos leva a ver todos os acontecimentos e situações da vida como coisas passageiras, mas importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu vou ficar aqui para a semente, né, que é um termo que o pessoal usa? Não, não vou. Vou para outro lugar. Outra ação, aceitar e compreender a lei das vidas sucessivas, as reencarnações, através das quais vamos evoluindo de espíritos simples e ignorantes a espíritos angélicos, sábios, amorosos. É o que a gente quer pela centelha de Deus, pela dor evolução, precisando, pois, das dificuldades da vida material para que essa evolução intelectual e moral se processe,
são as asas do avião. Outra ação, aceitar e compreender a lei de ação e reação, através do qual, corrigindo nossos equívocos e omissões, conhecendo as causas dos nossos sofrimentos, pelos efeitos que sentimos e recebemos. A gente não conhece exatamente a causa passada. A causa presente a gente sabe, mas a causa passada não. Mas pela situação que nos apresenta, a gente tem uma leve ideia do que a gente aprontou. Entender as promessas de Jesus nas bem-aventuranças. Promessas essas que só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, no processo evolutivo do espírito imortal. Então, as bem-aventuranças, a gente vai compreender todas agora? Não, a gente vai compreendendo durante as evoluções. Aceitar que o homem pode realizar seu desenvolvimento. Eu posso evoluir sozinho? Sim, é com o meu próprio esforço, mas com o auxílio de Deus, de Jesus, do mentor e da minha família espiritual. Com muito mais facilidade e menos sofrimento, se for submisso às leis de Deus. Se você compreender, se você entender e se você colocar na sua vida. Então, essa submissão não é, eu aceito porque não tem outra alternativa. Não, eu aceito porque eu compreendo, porque eu sei que ela é verdadeira e eu vou colocar na minha vida. Aproveitando as dificuldades e dores para conhecer-se. Olha lá a harmonização da Débora de novo aparecendo aqui. Desenvolver toda a potencialidade divina que traz inserido em si. E compreender e aceitar que o homem é um ser em trânsito na Terra, onde faz sua evolução e que depende de cada um sofrer mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque vai depender de como eu vou ser resignado para aceitar esse sofrimento. Então, de acordo com o respectivo entendimento acerca das leis divinas e das suas aplicações no seu pensar, sentir e agir. Então, eu entendo o meu erro, que é o remorso. Eu sinto arrependimento e eu vou para o resgate. Eu vou resgatar. Então, eu penso, eu sinto e eu ajo. Nessa compreensão e aceitação desses princípios, confiando nas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, os inevitáveis infortúnios da vida poderão ser recebidos como oportunidade de testes, de avaliação do processo evolutivo, de libertação de dívidas e, portanto, com alegria, com confiança, com certeza, com fé, com resignação, com tolerância, de que são experiências saudáveis. São experiências. Você, quando tem um filho, você ensina ele a andar, a comer. São todas dificuldades para ele, mas é importante para o seu processo evolutivo. São experiências saudáveis, assim como as nossas dores e os nossos sofrimentos. Necessárias e úteis ao nosso progresso espiritual. Lembremos-nos da oração da serenidade, em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, que é a dor e expiação. Coragem para modificarmos aquelas que podemos, que é a dor auxílio. E sabedoria para distinguir uma da outra. E agora eu vou colocar um videozinho. Espera aí que eu vou interromper o compartilhamento. Vamos ver se vai dar tudo certo. A escritora norte-americana Ruth Estão Stout, ouvindo? durante toda a sua existência, manteve... Estão ouvindo? Agora não. Dá um ok aí se ouviu, agora na hora que eu colocar. Norte-americana Ruth Stout, durante toda a sua existência, manteve um desejo de dar um conselho à criatura humana. E não encontrava uma forma que penetrasse o âmago dos sentimentos.
Mas como a maioria das pessoas se queixava, falava dos desencantos da vida, das dificuldades, dos problemas, ela resolveu escrever uma autobiografia para relatar apenas um fato. E através deste fato, confortar as almas que se encontravam em desalinho emocional. Lembrava-se que aos 4 anos de idade, morando na Califórnia, em Los Angeles, em uma casa muito bela, cercada de jardins por todos os lados, estava no domingo pela manhã debruçada à janela, olhando os seus irmãozinhos que estavam a alguns passos no jardim, trabalhando a terra. E ela começou a chorar. O avô, sempre vigilante, acercou-se e lhe perguntou-lhe: Ruth, por que está chorando? Ela disse: veja, vovô, os meus irmãozinhos estão sepultando aquela cadela chihuahua. Era tão antipática, eu não gostava, porque ela ficava arranhando meus pés. Mas ela morreu e eles estão enterrando. E estão chorando os meus irmãos, estão tristes. Então eu também estou triste. O avôzinho sorriu e disse: é natural, mas venha cá, Ruth. Vamos à outra janela, essa que está atrás de nós. E atravessaram correndo a sala de refeições e saltaram a janela. E correndo na direção do jardim, o avô muito lépido, e disse: olha essa roseira. Nós a plantamos não faz muito tempo, 3 meses. Veja os dedos arroxeados, rasgando a planta verde e nascendo as pétalas coloridas. E então eu, escreveu Ruth, abracei a um cacho de botões, beijei e senti o perfume penetrar a minha vida e disse: oh, meu avôzinho, que maravilha! Como as rosas abrem com facilidade. E disse: contente, Ruth? Muito feliz. Então venha comigo. Pegou-a pela mão, levou-a, saltando a janela para dentro, e bem no centro da sala ele disse: Ruth, na vida de todos nós existem sempre 2 janelas abertas. Uma que olha a alegria, a outra que olha a tristeza. Quando tu estiveres na janela da tristeza, lembra-te, atrás, a janela da alegria e da felicidade está esperando. A verdadeira sabedoria não é ficar lamentando, abandonar a janela da tristeza e correr para a da alegria, que é bênção de Deus na tua vida. E quando estiveres na janela da alegria, lembra-te que atrás de ti está alguém chorando. Sai um pouco do teu júbilo e vai consolar as lágrimas de outrem que necessita de mudar de patamar de vida. Eu nunca mais me esqueci. Nunca mais eu me esqueci que a vida é constituída de janelas. A do sofrimento, a do êxito, a da frustração, a da segurança, a da mentira, a da verdade. Essa do desencanto, mas também a da felicidade. Gostaria de dizer a todos que sempre quando a desdita de bater a porta, abra a janela da alegria. E toda vez quando a alegria estiver demasiadamente longa na janela do seu júbilo, abra a porta e vá em busca daquele que está do outro lado, chorando por sua vez. E o notável Stevenson, o poeta inglês, que nos deu a glória de um médico e um monstro, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, escreveu que toda vez que uma porta se nos fecha, nós ficamos tão magoados com a porta fechada que não vemos 99 portas abertas de alegrias esperando por nós. Vivemos a cada momento na janela melancólica, ou da revolta, irados, ou sem encantamentos. E as janelas e as portas da alegria estão diante de nós. Abandone a melancolia, abandone-se à esperança e deixe que ela inunde o seu coração. E a janela da alegria e da felicidade está esperando por você, com as rosas do encantamento e do amor. Não esqueça, portanto, amar sempre, mesmo quando não seja correspondido. E aí está, vitoriosa, a proposta da jornalista Ruth Stout.
Eu só vou agora finalizar. Alguém tem dúvida? Não. Não? Aqui no bate-papo está todo mundo quietinho. Então, tá bom. Eu vou só interromper o compartilhamento, mas antes eu tenho a oração da serenidade. Eu coloquei só um trechinho e eu gostaria de fazer ela no final. Tá bom? Então, eu vou... como não tem ninguém perguntando nada, eu vou fazer o encerramento da aula e depois a gente conversa um pouquinho. Tá bom, Débora? Tá ok. Pode ser. Então, vamos lá. Então, vamos serenando nossos corações, agradecendo pela presença da espiritualidade, que nos intui, que nos auxilia no preparo, na execução, na apresentação, agradecendo por essa oportunidade de ter o conhecimento da doutrina, de sempre aprender através do ensino mesmo, do conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo pela presença dos alunos que vieram compartilhar e sempre trazem informações e enriquecimentos importantes para a nossa aula, e que através dessa troca é que enriquece cada vez mais o nosso conteúdo, com o grande objetivo de passar os ensinamentos. Eu vou agora ler essa oração da serenidade, agradecendo a Deus e a Jesus por essa grande oportunidade. Oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é, e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Prontinho. Beleza, gente. Alguma dúvida? Nenhuma? Ou todas, né? Na verdade, às vezes, depois de um conteúdo assim, a gente fica com dúvida, né? Mas a gente tem que refletir para depois poder dar um norte, né? Carlos, você está quietinho. Vou falar agora. Eu não ia deixar passar, de jeito nenhum. É que, assim, primeiramente, eu quero agradecer, obviamente, por essa aula magnífica, mas ela foi uma aula muito forte, porque ela fez com que, como que se pode se dizer, eu vou falar de mim, né? Que a gente quebrar alguns paradigmas, né? E para você quebrar isso é a coisa mais difícil, porque o paradigma está ligado à zona de conforto, está ligado à situação que foi dita sobre perda, né? Que não é perda. Então, assim, a minha cabeça ela está sofrendo um processo muito grande. Eu estou passando por uma situação muito. Nós tivemos a nossa amiga Alessandra, desculpa se eu estou errando o nome, ela contando sobre a desencarnação do pai dela. Não adianta, essa parte é um paradigma ainda. Essa dor, eu estou falando por mim, ela é constante. Nós tivemos aí, quando a Débora falou que teve a oportunidade de rever os pais, isso é magnífico. Eu já perdi meu pai e minha mãe, eu também já tive essa oportunidade, e já faz um tempo. E quantas vezes eu já acordei pensando, nossa, eu tenho que falar para minha mãe tal coisa. Foram várias vezes. E ela não está mais nesse plano.
Mas é engraçado como que, para eu ter essa sensação e para eu ter eu tenho que conversar com a minha mãe, eu tenho que passar esse assunto para ela pós o acordar, é porque com certeza eu estive com ela. Mas aquele velho ditado da esponjinha foi passada na cabeça naquele momento. Então, assim, essa aula, ela foi muito, muito forte, eu vou ser sincero. Eu estou aprendendo, né, obviamente, mas ela tem que ser refletida e tem que ser muito bem digerida, né, porque tem muita coisas aí que realmente tá tão fácil e a gente vê tão difícil que depois desse tapa de pelúcia, acho que vai ficar mais fácil. Mas tem que saber digerir ela, né? Sim, com certeza. Tá descendo aqui ainda, tá descendo ainda. E é assim mesmo, né? Não é uma coisa simples. O meu pai desencarnou há 4 anos, e aí eu comentando com uma professora, aí eu falei para ela, nossa, eu ligava para o meu pai todo dia de manhã, porque ele morava em Santos, e aí eu ligava todo dia de manhã, depois no fim do dia. E aí eu falei para ela, nossa, eu senti falta de ligar para ele para falar. Eu falei, por que você não fala com ele? Você precisa ser no telefone? Então, essa sensação que você teve, Carlos, falou assim, fala com ela, né? Fala com ela. Não precisa chamar, porque ela está presente, né? Então, é assim, né? A gente, na verdade, a gente quer ver, né? Mas, na verdade, o mais importante é o sentir, né? Então, é por aí mesmo, né? Mas é assim, né? Eu acho que à medida que a gente vai se aprofundando na doutrina, a gente vai lendo o livro dos Espíritos, vai lendo o livro dos Médiuns, vai lendo o livro do Céu e Inferno, isso tudo vai trazendo conhecimento, e aí a gente vai conseguindo entender, né, melhor, né, essas mudanças, né, de perspectiva, né, esse novo olhar que a doutrina traz, né, que esse é o grande objetivo. Mas tem que ser assimilado com calma mesmo, né? Então, é assim mesmo. A gente não precisa ter pressa, né? Para poder entender. A gente tem que ir devagarzinho, né? E são mudanças que acontecem na vida da gente que são doloridas. Mas, assim, são doloridas e a gente não pode deixar com que essa dor se perpetue. A gente tem que ter a dor naquele momento, a gente tem que respeitar a nossa dor e não chegar e falar, não, ele morreu, acabou e eu não quero mais sofrer. Não, entendeu? É você se interiorizar, é você deixar essa dor vir, é você se permitir a isso. Só que aí chega uma hora em que você próprio vai saber discernir, né? O quanto você deve continuar nessa dor, se vale a pena continuar nessa dor, ou então se vale a pena você, opa, eu vou parar por aqui e agora eu vou deixar ele seguir o caminho dele e eu vou seguir o meu. E então, tá tudo assim. A gente vai, na verdade, o fato de, por exemplo, a dor que a Alessandra sentiu logo que o pai desencarnou não é o mesmo sentimento que ela sente agora, que vai se modificando, vai se tranquilizando, vai se amenizando, né? Mas é que tem pessoas que ainda permanecem muito angustiadas. Então, aí entram em depressão, e aí fica complicado para elas e para quem desencarnou, né? Mas é isso, gente. Eu vou interromper aqui. Não, eu vou deixar gravando, até porque, como tem gente que vai assistir depois... Isso, tem gente que saiu da sala. Tem 2 coisas, 2 recadinhos agora. A gente vai desbloquear, vai liberar o grupo. O WhatsApp, o grupo. E vocês vão receber, provavelmente na sexta-feira, que eu vou compartilhar lá amanhã e o questionário, e depois, na sexta-feira, vocês vão receber uma avaliação do curso dos educadores e de vocês também, né, que acaba vocês passando por uma avaliação também
porque é questionada a assiduidade, se vocês leem, se vocês fazem um questionário. Esse questionário ele não é obrigatório, mas é muito importante para poder avaliar. Essa avaliação vai ser direcionada ao diretor de ensino, que é o Costa. Não é identificado quem escreveu o quê. Vocês podem falar, a Luzia é chata, a Débora também. Pode ficar à vontade de falar o que vocês quiserem, escrever, porque é muito importante essa avaliação para poder melhorar cada vez mais, né? No âmbito de conteúdo, tudo relacionado ao curso, né? Vai ter os espaços para vocês escreverem, fiquem à vontade. Então, tem várias questões, não é um questionário muito longo, é tudo múltipla escolha, que nem o questionário, né, que vocês costumam fazer. E tem duas questões que, quando colocam os educadores, vão ter duas questões, onde no primeiro momento vai aparecer uma série de educadores, e que nesse primeiro momento só vai estar a Débora. Aí vocês clicam na Débora, avaliem a Débora. Na outra questão, vai ter uma série de outros educadores, que é o educador 2. Então, tem o educador 1, que é avaliado, e o educador 2. Então, na mesma questão, não vai aparecer eu e a Débora, tá? Então, ela vai estar numa questão e eu vou estar em outra, tá? Para só pontuar que vocês não fizeram, então, para explicar, para não ter dúvida, tá? E aí, se vocês puderem, a gente agradece muito vocês fazerem para poder a gente sempre melhorar. Né? Lu, me veio uma ideia agora. A última aula, a gente é livre, né? Na última aula do grupo, do curso. Não tem conteúdo pré-estabelecido. Isso. Então, a gente podia fazer uma enquete. Então, assim, faltando uma semana, eles veem qual o assunto que mais chamou a atenção. Ou então algum assunto que eles queiram, né? Que vocês queiram, tá? E assim, e a gente conversar nessa aula. A câmera vai ficar sem compartilhamento, né? E a gente vai conversar. Aquilo que a gente puder ajudar vocês, né? Explicar para vocês. E o que vocês tiverem dúvida, aí tirando as dúvidas. O que você acha, Lu? Pode ser, mas, por favor, me passa antes, que eu tenho que estudar, né? Eu também, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos chegar aqui, as educadoras tudo com cara de paisagem, que não conseguem passar a informação. Isso. A gente tem que saber o que a gente vai falar. Sim, vocês já podem ir passando os conteúdos, depois que a gente abrir aqui o grupo, e aí a gente vai vendo aí o que a gente pode colocar depois. Boa ideia. Né? Porque já está falando.